Mas enquanto isso, a gente vai mostrar um tour do Bike História, que é realizado aqui em Porto Velho. Nesse feriado da Proclamação da República, o passeio aconteceu pelo bairro Arigolândia, aqui em Porto Velho. E o feriado para uma galera foi diferenciado, viu? Isso porque eles aproveitaram a folga para conhecer mais um pouco da história de Porto Velho através do Bike História. O projeto foi criado em 2010 por 7 professores de história, que tiveram a ideia de proporcionar o conhecimento de uma forma diferente. O Bike História existe desde 2010, um conjunto de professores se reuniram para trabalhar a nossa história de maneira agradável, né? Então nós nos encontramos em datas específicas, datas comemorativas, hoje feriadão de 15 de novembro, mas também datas regionais. E é um grupo de professores de história, biologia, geografia, que tem a ideia de ter o prazer de pedalar contando nossa história. Nós temos em nosso roteiro algumas que a gente chama de rotas históricas. A gente faz a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a gente faz aqui a Rota dos Arigós, vai até o outro lado da ponte, a gente faz o Parque Ecológico, enfim. A ideia é que a gente possa transmitir a nossa história, criar um sentimento de pertencimento e divertir, né? Não é somente aquela coisa de uma sala de aula, imagina uma sala de aula melhor do que o espaço aberto. A tour deste feriado da Proclamação da República foi pelo bairro Arigolândia, com pausa em pontos históricos, onde os professores vão compartilhando conhecimento e os participantes exercitam o corpo e a mente. Porto Velho é uma cidade centenária e a gente sabe que a nossa história é baseada em muitos pioneiros que vieram para cá. E a gente sabe da grande importância que é você preservar esse pertencimento, né? Eu acho que a memória de um povo, ela se constrói de forma repentina, duradoura, quando a gente sempre está buscando resgatá-la. Então ela é importante porque ela cria esse sentimento de amor pela nossa cidade. Então, se a gente melhora o nosso cardio, a gente também melhora a nossa memória, o nosso amor também pela nossa cidade. Carlos Renato é estudante do ensino médio e participa pela primeira vez do Bike História. Ele conta que, apesar de passar sempre por alguns pontos, não imaginava a história por trás de tudo. A gente se impressiona com cada monumento histórico que tem aqui. É muito magnífico essa. Você imaginava que alguns pontos que a gente passa todo dia faz parte da história do nosso município? Eu já passei muitas vezes por aqui, não imaginava que essa castanheira era um monumento histórico, está aqui mais de 80 anos praticamente, né? É algo que a gente fica impressionado a cada dia. Né? O trecho parece simples, mas não é moleza não, viu? O grupo acabou de atravessar a ponte sobre o Rio Madeira e agora vão em direção à Cachoeirinha, que fica do outro lado do rio. E apesar desse trecho parecer simples, requer muita determinação e força de vontade. Você pedalar, você está buscando a sua saúde. Então, nada melhor do que você buscar a sua saúde com um pouco de cultura, com um pouco de história, com um pouco de geografia. Inclusive o Enem, que nós saímos agora, esses dias os nossos alunos fizeram o Enem caiu uma questão sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, isso mostra que a nossa história não é uma história local, não é uma história regional. É uma história que pertence ao Brasil e ao mundo. A equipe cansou ontem para acompanhar esse pessoal, viu?